Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao podcast Testemunhando. Glórias ao nosso Deus por mais um encontro que nós temos. A palavra do Senhor vai nos dizer em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, toda ação tem uma reação. A nossa ação, acompanhada pela fé, é buscar a Deus. E a reação é a resposta de Deus para com nossas vidas. E é pensando sobre isso, sobre fé, confiança e esperança, que temos a honra de receber aqui hoje a missionária Aldeir Souza, nossa irmã que amamos, considerando uma mãezona para nós. E é um privilégio, uma honra estar entrevistando a amada irmã. Irmã Aldeir Souza, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Faça a sua apresentação, por gentileza. Me chamo Aldeir, sou missionária Aldeir Souza, congrego na Igreja Nacional Poder do Evangelho. Glória a Deus. E só tenho a agradecer a Deus, né? Amém. Pelo privilégio de servir o Senhor nesta obra a qual o Senhor tem me confiado. Maravilha. O privilégio e a honra é todo nosso de receber a nossa amada irmã. Queridos, para você que está nos acompanhando, sintonize no nosso canal, Marcelo Oliveira Oficial, e compartilha para mais pessoas. Queridos, para nós darmos início, missionária, vai o primeiro questionamento aqui para a senhora. Quem é Aldeir Souza? Você vai contar um pouco sobre quem é você, sobre sua história, sobre seu ministério e sobre sua caminhada de fé. Nos relate um pouquinho, estamos aqui curiosos para saber. Então, eu não nasci no berço cristão, né? Eu falar da minha conversão. Minha mãe, ela era uma líder, né, da igreja ali da Lagoa da Boa Vista do São Francisco de Assis. E é muito incrédula, muito incrédula. E eu comecei ali, na verdade, lendo a Bíblia, né? E eu não tinha, assim, tanta experiência, porque como é que eu posso dizer, né? Eu não tinha tanta experiência, mas eu gostava, na verdade, de ouvir a Bíblia quando alguém contava história. Gostava muito de ir na catequese. Sim. Mas tinha uma senhorinha, ela veio de São Paulo e ela alugou uma casa junto da nossa. E ela chegou um dia na casa da minha mãe e falou assim: o Senhor me mandou eu morar nessa casa porque o Senhor me disse que aqui tem água viva. Meu Deus. Aqui na minha vizinhança. E essa senhorinha começava me insistindo, todo dia me chamava para a igreja, todo dia. Eu dizia que não ia não, da Deus é Amor, uma obreira da Deus é Amor. Maravilha. E todo dia ela chegou para minha mãe e falou assim: deixa ela dormir comigo. Eu era, na verdade, eu tinha 14 anos na época, né? E a minha mãe deixou eu dormir com ela. E todo dia essa mulher era Bíblia em cima de mim. Bíblia. Todo dia falava de Bíblia. Bora orar? Ela falou assim: mas eu não sei orar. Eu te ensino, bora orar. E eu nem crente era. Mas todo dia ela me insistia para ir para a igreja, todo dia. E eu já estava começando a ficar abusada daquela mulher, porque todo dia me chamava para ir para a igreja. Aí quando foi um dia, ela chegou lá em casa e falou assim: irmã, bora para a igreja. Eu falei: eu não, nem de igreja eu gosto. Aí ela saiu, né? E foi para a igreja. Quando ela já tinha mais ou menos uns 3 minutos que eu saiu de casa, eu saí correndo atrás dela. E eu comecei a gritar: me espera. Aí ela me esperou. E aí eu fui para a igreja. Chegando lá, eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No primeiro dia que eu fui, eu aceitei Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, ela tinha uma mania de abrir a Bíblia e dizer assim: Jesus fala comigo. Fechava a Bíblia, com a Bíblia fechada: Jesus fala comigo. Aí ela abria a Bíblia e Jesus falava com ela. De tanto ela fazer isso, um dia eu fui fazer. Quando eu tinha 7 dias que eu tinha ficado crente, Perfeito. aí eu fui fazer igual ela fez.
E eu estava com vontade de sair da igreja, porque na igreja não tinha nenhum jovem, só tinha 5 pessoas na igreja, tudo velhinho, só tinha eu lá sozinha de 14 anos. Eu falei, não vou ficar aqui não. E aí eu fui fazer igual ela, abri a Bíblia e falei assim, Jesus, eu estou querendo sair da igreja, assim, eu não quero mais ficar aqui. Então eu quero que o Senhor fale comigo. A irmã ela sempre fala que o Senhor fala, então eu quero que o Senhor fale comigo. Aí quando eu abri a Bíblia, o Senhor falou, seja porém o vosso dizer sim, sim e não, não. E quando eu ouvi esse versículo, eu senti como que o Senhor me deu uma chicotada. Então, uma repreensão. Uma repreensão bem dada, sabe? Que doeu meus lombos. Aí daquele momento eu me corrigi e falei, Senhor, me perdoe, que a partir de hoje eu não saio mais da tua presença. E para a glória de Deus, hoje eu estou com 38 anos, que eu sirvo a Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, foi servir ao Senhor. Aleluia. Então veja, queridos, que para quem disse que não gostava de igreja, hoje é apaixonada pela obra. Viva o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Dando prosseguimento ao nosso podcast, missionária, como aconteceu a sua conversão? Você acabou de dizer, relatando para a gente como foi, e a gente ficou impactado pelo seu testemunho, para alguém que a gente acabou de dizer que não gostava do evangelho, de igreja, mas Deus já tinha um plano, né? E vemos que essa irmã foi trazida pelo próprio Deus, e hoje, assim como Deus usou ela como instrumento para alcançar sua vida foi alcançada e vidas são alcançadas por meio de você. Então, para a nossa próxima pergunta, é essa aqui. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou até hoje? Você vai dizer se há alguma luta ou alguma fase da sua vida que marcou sua trajetória com Deus. Você diz, irmã Marcela, aqui foi um momento muito difícil na minha vida. Se a senhora tem, puder relatar, ou mais de um também. Então, eu quero contar um testemunho verídico, né? Eu vou contar 2. Amém. O primeiro foi de meu filho mais velho, que eu ia para São Paulo, né? Um dia, e eu ia viajar para São Paulo na sexta-feira, e no sábado tinha vigília. E quando foi, eu falei para ele, falei assim, Abraão, vai no açougue comprar uma carne para mim, fazer uma farofa, para me levar para viagem, né? Que a gente tem esse costume, o baiano tem esse costume. Verdade. Aí ele chamou o primo dele e foi para comprar essa carne. Sim. E comprou. Na volta que ia subindo para casa, brincando com pau, aí o primo dele jogou o pau e acertou bem no olho dele. E aí ficou uma lasca de pau dentro do olho dele. E ele chegou em casa gritando. E ali, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E eu fui pro joelho, fui orar. E ali eu me derramei na presença do Senhor, pedi ao Senhor misericórdia, pedi ao Senhor para que meu filho não perdesse a visão. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E ali a minha irmã, né, que é a mãe do meu sobrinho, que fez isso, né, com eles, os dois brincando com criança, né. Ali já correu logo, já passei no médico e ali já foi encaminhado para Irecê, de Irecê foi encaminhado para Salvador, né? E no sábado que teve a vigília, chegando em Salvador, ele foi para o HGE e ficou aquela demanda por não ter luvas, né? Não tinha luvas, então o médico estava sem atender ele porque não tinha luvas. E eu agoniada daqui porque ele estava lá sentindo dor, né? Sem poder levantar a cabeça, que ocorre da médica. E quando foi na vigília, aqui no sábado, que a gente está orando, a igreja toda orando mesmo, quando foi 3 horas da manhã, o pastor bateu palma. E quando ele bateu palma, a igreja toda ficou em silêncio para oração. E o pastor falou assim para mim, irmã Aldeir, o Senhor me fez saber aqui agora, desceu um anjo aqui agora. E esse anjo está indo em direção o quarto que o seu filho está em Salvador. E o Senhor manda te dizer que ele não vai perder a visão. Glória a Deus. E naquela hora que ele falou isso, a igreja toda começou a chorar, porque eu senti que os irmãos estavam sentindo a mesma dor que eu estava sentindo. E
E depois, quando foi que ele me falou isso, eu me alegrei, eu fiquei muito feliz, né? E a gente continuou orando. E quando foi no outro dia que o pai dele acompanhou ele, né? Lá em Salvador, quando ele fez a cirurgia, o médico falou que faltou, assim, o que separou para não vazar o olho dele foi uma pelinha que tem na menina do olho. Que se pega ali, mas estava bem, quase colada. E ali eu pude entender que foi realmente a mão de Deus que fez isso, né? E hoje ele não perdeu a visão, graças a Deus, ele enxerga dos 2 olhos. E esse é um testemunho de fé, porque eu coloquei na mão do Senhor, porque antes, né, o pastor disse que viu, né, o anjo desceu e foi em direção. Glória a Deus. E antes disso eu já tinha orado a Deus, já tinha me derramado na presença do Senhor. E eu falei, Senhor, eu não aceito que o meu filho perca a visão. Eu não aceito. A Bíblia diz que a oração de um justo... muito podem seus efeitos, né? E graças a Deus. Oh, glória, aleluia. Missionária, já pensou em algum momento em desistir? O único momento que eu pensei em desistir foi quando eu tinha 7 dias de logo conversão. No início logo no início. Muito bem. Tirando disso aí, não. Maravilha. A senhora compartilhou um testemunho e agora a gente vai pedir que a senhora compartilhe um outro testemunho de vida. O outro testemunho é que o meu esposo ele era aposentado e... Como é o nome do seu esposo? Manuel. Em memória, né? É falecido. Isso. E aí ele tinha que eu sou do 2º casamento. Então a esposa do primeiro casamento, que morava em Salvador na época, eu não sei como ela conseguiu, mas ela foi no INSS e conseguiu cortar a aposentadoria dele, na época, né? E ele não sabia, a gente não sabia. E ali ele chegou o dia do pagamento dele, ele foi no banco pegar o dinheiro dele, e quando chegou lá, na época o salário era R$160, na época. E o que ele tirou, o que ele recebeu, que ele pegou foi 67. Então, o salário era 260? Parece que sim. 260. E ele recebeu 67. Só isso. Aí quando ele chegou em casa, ele chegou muito brabo, muito nervoso. Aí ele pegou o dinheiro, colocou na minha mão e ele falou assim, tira o dízimo, porque o dízimo é a primícia do Senhor. Porque ele tinha isso, né, de tirar o dízimo. Aí eu falei assim, então o dinheiro está aqui, ele tirou o dízimo, colocou na carteira, dentro do envelope, colocou dentro da Bíblia, e o outro dinheiro ele colocou na minha mão. E aí ele pegou 2 bacinhas que tinha aqui em casa de alumínio e colocou uma na mão de Abraão, meu filho, e outra na mão de Débora, e falou assim, a partir de hoje, meus filhos, vocês vão pedir esmola, porque eu não tenho mais condições de dar comida a vocês. E ali eu tomei as bacias da mão de meus filhos e falei assim, eu não aceito isso. Eu não aceito que eles pedem nem na casa da minha mãe um pouco de farinha, muito menos pedir esmola na rua, na casa de vizinho. Porque o salmista Davi disse, eu fui velho, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado na sua descendência mendigar o pão. Verdade. Então eu fui para o joelho. Ele saiu nervoso e eu fui para o joelho. E ali eu peguei aquele envelope que estava o dinheiro dele, irmão Marcelo, e ali eu de joelho comecei a chorar na presença do Senhor. E eu falei, Senhor, se o Senhor quer me provar e quer provar o Manuel, o Senhor nos prova que nós somos adultos, mas essas crianças, o que tem a ver com uma situação dessa? E eu falei, Senhor, a tua palavra diz que, o Davi disse, né, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado na sua descendência mendigar o pão. Sim. E o que está acontecendo, Senhor, não aceito, Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu estou devendo um mercado, eu estou devendo água, devo luz, devo gás, porque aqui assim, na época eu comprava um gás, o gás era 30 dias, eu pagava um e comprava o outro, bem assim no mercado, eu pagava uma conta e comprava outra. Perfeito. E aí, só que o dinheiro não dava, e ali eu falei, Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar água, luz, gás, e eu estou devendo o mercado, Senhor, também tem a farmácia, porque ele tem um problema de saúde, né? E ali o Senhor, na oração, falou comigo. Ele falou, irmão Marcelo, eu ouvi a voz do Senhor, falou assim, minha serva, paga a conta de água, a conta de luz e paga o gás. Tu vai no mercado e justifica. E bem assim eu fiz. Aí ele chegou
Não, eu saí. Aí quando ele saiu primeiro, eu saí atrás. Depois eu fiz a oração, o Senhor me falou que eu tinha que fazer, eu fiz, né? Fui lá, paguei a água, paguei a luz e o gás. E ali eu cheguei no mercado e justifiquei. E o dono do mercado falou assim, não, você pode comprar, você pode levar o que você quiser. E eu falei com o dono do mercado que eu não levaria, porque eu tinha que pagar uma conta para depois pagar uma, e eu não tinha como, então eu não iria comprar. Mas ele deixou lá, né, a ordem para mim comprar se eu quisesse. E eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, depois que eu paguei a água, a luz e o gás, sobrou R$14. Tinha sobrado R$14. Aí eu falei assim, como hoje é sexta-feira, amanhã eu vou na feira, eu compro um prato de feijão, de arroz e de farinha, e ali para passar a semana, né? E aí o resto Deus proverá o cordeiro. Eu falei desse Deus vai prover. Só que quando ele chegou da rua, ele pegou a chave e foi para a igreja e orou, porque ele orava muito, ele era homem de oração. Aleluia. Aí ele orou muito. Aí depois que ele orou, que ele saiu da igreja, ele chegou lá em casa, aí eu falei assim, Manel, eu paguei a conta de água, paguei a conta de luz, e o gás, sobrou R$18. Ele falou assim, então me dá esse dinheiro aí que eu vou ali na rua. E era para mim ir na feira. Só que eu peguei os R$18 e dei para ele. Aí ele chegou, foi na rua e ele comprou o cabo do microfone que estava com defeito, né? Então o dinheiro que era para mim ir na feira comprar feijão e arroz, ele comprou o cabo do microfone. Aí eu falei assim, tá bom, se eu comprei o cabo do microfone, aí não sobrou nem R$1, nem para comprar um pão, não sobrou mais. E isso foi na sexta-feira, e em casa já não tinha mais nada, só dava para comer até sábado de noite, o que tinha de comer, até o sal, acabava todo dia de sábado de noite. E ali quando foi sábado, assim, de tarde, chegou a minha irmã, a minha irmã chegou em casa e falou assim, irmã, Jerusa mandou tu ligar para ela. Jerusa é uma outra irmã que eu tenho que morar em São Paulo. Só certo. Que até então eu não conversava com ela, porque naquela época era orelhão. E não tinha celular na época, né? Era orelhão. E eu não tinha dinheiro para comprar o cartão, né? Na prova que eu estava passando, eu não tinha dinheiro para comprar cartão. Eu falei, e a gente não tinha o hábito de ligar, de comunicar. Eu nunca tinha ligado para minha irmã, do tempo que ela morava em São Paulo, assim. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou ligar para minha irmã se eu não tenho cartão, não tenho nada dela? Ela falou assim, você liga depois das 10 a cobrar. Eu falei, tá bom. E eu estranhei porque minha irmã mandou ligar para ela, a gente não tinha esse hábito. Eu liguei depois 10 horas da noite. Quando eu liguei para ela, a gente conversando, ela falou assim, eu tô mandando um negócio para tu. Eu falei, irmão, o que é que tá mandando para mim? Fala, eu já tô ansiosa, eu quero saber, eu tô curiosa. Ela falou, não, quando chegar aí tu vai saber amanhã, no caso que era domingo, 9 horas do ônibus Paraí, o Diamantur Paraí, tu vai lá que eu tô mandando um negócio para tu. E não falou o que era. Eu falei, minha irmã, tu não vai falar? E ela falou, não vou falar não. E a gente conversando tudo, aí desligamos, né? E eu vim para casa curiosa, sem saber o que era, mas eu pensei na minha cabeça, deve tá mandando roupa e sapato usado, porque o povo de São Paulo só manda isso pra gente. Eu pensei, né? O povo de São Paulo só mandar roupa e sapato usado de São Paulo pra cá. Sim. E ali eu pensei isso, e aí quando foi no outro dia, eu já não tinha nada de comer dentro de casa, eu não tinha nada para dar meus filhos mais. Aí quando eu percebi a hora que o ônibus chegou, eu fui lá, esperei dar 9h30, até todo mundo ir embora. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, né, a menina da agência se tinha alguma coisa para mim. Ela falou assim, tem aquelas duas caixas ali. Aí ela falou assim, vai na sua casa, chama seu esposo e traz um carrinho de mão que você não vai aguentar, nem ele vai aguentar. Aí eu vim aqui, ele pegou do vizinho, né, aqui do vizinho um carrinho de mão. Quando ele chegou lá, né, foi ele mais 2 homens para colocar as caixas no carrinho, chegou aqui, foi mais 2 homens para tirar do carrinho. E lá no corredor mesmo que eu tive que abrir, porque tem aquela calçada e essas aqui, né? E quando eu abri a caixa, irmão Marcelo, tinha uma cesta básica que deu para passar 3 meses. Coisa que eu nunca comprei no mercado, veio na cesta básica. Então, assim, quando deu 3 meses certinho, só quilo de arroz, veio 35 quilos de arroz. Shampoo, veio 10 shampoo. Creme dental daquela família veio 8, sabe? Aleluia. Tudo, glória, sabe? Nescau, café, macarrão de 1 quilo, café de 1 quilo, óleo,
vez 5, sabe que deu para passar 3 meses. Irmão Marcelo, o que me chama a atenção é porque ele ficou 3 meses da aposentadoria dele com esse problema. E 3 meses Deus proveu minha casa. Depois que completou 3 meses, a aposentadoria dele veio normal e as coisas acabou dentro de casa, aí já fui no meio do normal da aposentadoria. Glória a Deus, está vendo, meus queridos? O cuidado de Deus, né? Deus ele cuida. Deus ele sempre cuida. Ele não desampara, ele não deixa momento nenhum. Então, queridos, veja o cuidado que Deus tem para com as nossas vidas, como prova do testemunho da nossa amada irmã. Jesus cuida. Então, não sei o que você está passando, mas Jesus está no controle de tudo. Missionária, pensando nessa provação que você acabou de relatar, você se passou um tempo de luta, em se questionando, e agora o que vai ser? Pensando nisso, o que é que a senhora diz agora para alguém que está nos acompanhando, que está enfrentando também um problema? O que é que a senhora diz para o irmão, para a irmã? Essa pessoa que está passando por esse momento difícil é crer no Senhor. Crer no Senhor, clame a Deus com toda a tua força, clame a Deus com todo o teu entendimento, clame a Deus com toda a tua fé. Porque a partir do momento que você clamar a Deus, Ele vai te responder, porque Ele me respondeu. Porque eu clamei com toda a fé que eu tinha, eu clamei e Ele me respondeu. Glória a Deus. Agora chegou o momento, estamos indo para o final do nosso podcast, e eu quero pedir à senhora, missionária, para deixar uma mensagem ou um versículo para quem está nos acompanhando. Pronto, vai lá em Salmos 37, sim, 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. Então entrega teus cuidados a Deus, aos seus anseios, né? Entregue ao Senhor e ele vai cuidar de você. Deus vai, se o seu problema for na saúde, ele vai restituir, ele vai te curar, porque ele é o Deus que sara, né? Se você estiver passando provação igual eu passei, o Senhor vai suprir, porque ele é o Deus provedor, né? E é isso, é confiar no Senhor, entrega teus cuidados, entrega a tua vida, entrega teus problemas a Deus, que Ele vai resolver tudo. Aleluia. Missionária, quero aqui lhe agradecer pela oportunidade de estar compartilhando os seus relatos de fé, compartilhando os seus testemunhos. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Que as bênçãos do Senhor te alcancem. Pedir à senhora também para fazer seus agradecimentos finais. Então, primeiro eu agradeço a Deus por cuidar de mim, né? Agradeço Amém. muito a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui, né? Agradeço também essa oportunidade, irmão Marcelo, que você está me dando. Glória a assim, Deus. para estar testemunhando, né? E só tenho a agradecer mesmo a Deus. E maravilha. Glória a Deus. Queridos, para a gente poder estar encerrando, pedir à missionária para estar fazendo uma oração final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, pois até aqui o Senhor tem nos concedido vitória, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, se tiver alguma pessoa passando por esses problemas que eu passei, ou situações pior, que o Senhor vai ao encontro agora, meu Pai, e repreende toda barreira, repreende toda enfermidade, repreenda todo mal, leva a saúde aonde tem enfermidade, meu Pai, e leva a alegria aonde há tristeza. Jesus, que o Senhor venha confirmar grandes bênçãos na vida dos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, missionária. Deus abençoe. Amém. Queridos, assim nós estamos finalizando mais um podcast. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Paz do Senhor. Deus abençoe. Forte abraço.